Bom dia, amados. Pai, seja com o teu coração, no nome de Jesus. Eu, na verdade, vou só fazer uma introdução ao tema. Convidado para falar nesse retiro. E os caras falaram assim, fala sobre o retiro. Eu falei, tá bom, mas eu tenho que fazer uma introdução. Eu dei conta que eu tenho uma introdução para fazer. E eu quero pegar carona assim, eu já vim falando sobre a essência da missão lá em Pôr da Folha. Então, os irmãos foram para Pôr da Folha comigo, estão cansados já de me ouvir falar sobre a essência da missão. E eu estava agora aqui pensando que se eu vou falar sobre o meu tema, que é a essência da missão, dentro do Soltando o Verbo, eu acho que caberia legal uma introdução para vocês, né? Uma introdução que eu julgo que é simples, talvez não fale muito tempo, depende, né? Mas eu julgo que não vou falar muito tempo aqui, mas pelo menos para você entender a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que tem outros irmãos que vão compartilhar, mas quando eu for falar, você vai dizer assim, o Franco está conectando o que ele está falando agora com o que ele falou em Pôr da Folha. Acho que seria até legal, quando os vídeos de Pôr da Folha estiverem aí, vocês também voltar lá, ouvir e conectar tudo. Agora deu um retorno, acho que me deram um retorno, que eu estava sem retorno. Fiquei até me ouvindo. E, então, a ideia é só fazer essa conexão no assunto. Bem, o tema é solte o verbo. Muito provavelmente você está pensando na missão mesmo, de levar Jesus de todas as formas, na vida, na voz, amém? Quase com V, né? Vida, voz. É bom que a gente seja a voz mesmo. A voz não é a palavra, é a voz. João Batista, que preparou o caminho do Senhor, ele era a voz que clama no deserto. A palavra é Cristo, o verbo é Jesus. João Batista era só a voz que clama no deserto. Uma voz, por mais bonita que seja, se ela não leva a palavra, é apenas uma voz. Tem muita voz bonita, vocês concordam comigo ou não? Voz que canta, voz que fala, igual o Cid Moreira, assim. Tem voz bonita. Mas uma voz sem palavra, ela não produz absolutamente nada. É por isso que a Bíblia recomenda a gente ter cuidado com as palavras vãs. Porque tem palavra que não produz absolutamente nada na sua vida, nada. Então, a voz, para ser uma boa voz, ela precisa ser como a de João Batista. Ela é a voz que clama no deserto, mas ela levava o verbo, ela levava de algum jeito, preparando o caminho do Senhor. Jesus não, Jesus é o próprio verbo encarnado. Ele é a palavra encarnada, ele não é apenas uma voz. Tudo que a gente quer saber sobre Deus, a gente tem que ver em Jesus. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Ninguém conhece Deus sem não conhecer Jesus. Tem que conhecer Jesus para conhecer a Deus. Então, todos nós queremos levar o verbo, soltar o verbo, na vida ou na voz, ou de algum outro jeito. A vida fala de obra, fala de um monte de coisa, né? Mas eu vou botar esses dois vezes assim, vida e voz, porque a hora a gente está vivendo, proclamando com a vida, fazendo alguma coisa, e a hora a gente está falando mesmo, né? Comunicando de algum jeito, né? Com arte, com música, com canção, mas por mais bonita que seja a voz, por mais bela que seja a vida, o importante é que a gente leve o verbo. Outro vê. Amém? Vê. Você, para levar o verbo, é importante que a tua vida e que a tua voz estejam carregadas deste verbo. Você diz amém ou não amém? Amém? Por que a essência da missão? Por que eu falei sobre a essência da missão? Porque assim, muita gente tem claro, que tem que anunciar Jesus de algum jeito, com a voz ou com a vida, mas tem que anunciar o verbo. Tem muito claro. Mas Cláudio, ou foi Daniel que citou isso aqui, acho que foi Daniel agora, falou que antes mesmo de Jesus falar vai, ele falou vem. Ele até falou permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, o Espírito Santo. Tu vê que tem uma essência. A missão não é um fim em si mesmo, não tem missão sem o Espírito Santo.
Não há missão sem Ele. E eu me atrevo a dizer uma outra coisa, para você se ligar. Não há missão sem a igreja, sem a comunidade dos discípulos. Foi aí que eu comecei minha história no sertão. Aí você fala, por quê, Franco? Porque todo discípulo que a gente ganha, a gente tem que trazer para o seio da família. Então, a família tem que estar saudável, pulsante, ela tem que estar curada, ela tem que estar bem, porque esse discípulo vai ser formado na família. Todo o nosso trabalho de discipulado, de fazer discípulo, o contexto é a família. O contexto é a família. Eu estava lendo recente mesmo, um documento, acho que foi até numa viagem para Cabo Frio, achei muito curioso, já faz um ano, acho que um ano atrás, eu estava numa reunião lá em Cabo Frio, e eu li um documento que estava em espanhol, baixei e li, de uma experiência de um neurocientista, que ele estava defendendo o seguinte, com a pesquisa de imagem, cara de uma universidade dessa aí famosa dos Estados Unidos, ele estava dizendo o seguinte, que as imagens revelavam que os neurônios de uma pessoa mudam quando ela começa a cuidar e ser cuidada. Então, toda vez que você cuida e é cuidado, teus neurônios reagem. E mudam mesmo. Essa era a teoria lá do neurocientista, que eu não me lembro o nome dele agora. Mas ele defendia isso. Eu achei assim, muito interessante, citei outro dia aqui numa reunião da igreja, que agora, depois da pandemia, porque a pandemia, quem já gostava de isolamento ficou mais isolado, não entendeu a mensagem. A mensagem não era isolamento social, era distanciamento social. Era só estar distante. Mas muita gente pegou carona na distância e ficou isolado mesmo. E esse isolamento, com certeza, fez mal à cabeça de muita gente, né? Eu estava citando aqui um filme, que eu não me lembro o nome agora, o Daniel deve lembrar, que eu citei, ele pesquisou lá na internet, que é aquele Tom Hanks vai fazer, que ele é um vizinho muito mal-humorado, solitário, o pior vizinho do mundo. E eu achei muito curioso quando eu vi a chamada do filme, o pior vizinho do mundo, que é um cara solitário, não quer ser importunado por ninguém, ele quer viver sozinho, não quer ser chateado por ninguém. E eu achei muito curioso quando eu via a chamada do filme, que as pessoas estavam falando dessa doença, que vira uma doença mesmo, quando a pessoa fica só, fica isolado, e eu estava justamente lembrando dessa pesquisa desse camarada. A igreja é uma família, você diz amém ou não? Você vai encontrar várias figuras para a igreja. Você vai ver que a igreja é corpo, que a igreja é uma lavoura, disse Paulo, amém? Que é templo do Espírito Santo. Mas a família, ela não é só dita, ela está intrínseca nas Escrituras. Como assim, Franco? A família está intrínseca porque quando você diz assim, irmão, você já está dizendo que a igreja é uma família. Irmãos, aos irmãos, você já está dizendo que é uma família. Mesmo que você não diga claramente que a igreja é uma família, toda vez que você chama alguém de irmão, você está dizendo que a igreja é uma família. Porque a igreja, a figura que mais se repete, eu até me atrevo a dizer que família não é nenhuma figura, é o que nós somos de fato. Mas por quê? Porque Deus é pai, e pai não é uma figura, ele é pai de verdade. Então Deus é pai de uma única família, Deus não tem nem duas famílias, é uma família de muitos filhos, conforme a imagem de Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Então essa família, ela também precede a multiplicação da igreja, porque você vai ganhar gente para levar para uma família. Então essa família tem que estar plenamente saudável. Eu até penso que Deus de alguma forma nos ensina isso na vida natural. Por exemplo, você quando casa, tem alguns aqui que são casados, vieram para servir, são casados, o cara casou, e ele pensa em filhos, tem gente até que, quando vê que o clima não está bom, no meio do casal, quer evitar filhos, porque a nossa relação não está boa, porque em geral a pessoa pensa assim, eu quero que meu filho venha, minha filha venha, e encontre uma família saudável. É assim ou não é? Porque
dá uma certa insegurança você pensar em filhos quando você está mal com o teu marido, com a tua esposa, não é verdade? Porque está mal, como é que vai ser esse filho chegar aqui agora? Vai ser ruim para caramba, porque ele já vai chegar e o casal não vai estar bem. Então, essa é uma forma da gente ver a importância da família. Ela é o ninho, ela é o lugar onde o novo discípulo vai chegar. Então, a minha carga lá no sertão era explicar para os irmãos o seguinte, que quando nós pensamos em ir e fazer discípulos, nós não podemos desprezar a família. A gente não pode desprezar a família. A gente não pode achar que simplesmente vamos pregar. E como é que tu faz com o novo discípulo? Manda para qualquer lugar. A gente não crê assim. A gente não crê desse jeito. Quando eu falo não crê, aí eu quero entrar contigo exatamente aí, tá? Não crê, diga não creio. Estava almoçando ontem com um casal, gente boa, nunca foi preso à toa esse casal, toda vez que foi preso tinha razão. Andros e Carol, vocês conhecem essa galera? Estava lá Denise e eu, Andros e Carol. E aí, por coincidência, a gente foi almoçar num lugar que remonta a uma conversa que a gente teve quando eles casaram, lá atrás. E Andros era o cara que tinha um projeto da dança. Embora agora está super fora de forma. Ele é professor de educação física, não parece, eu sei, mas é. Posso fazer, né? Casado, fora de forma, que jeito, né? No retiro passado, Denise falou assim, Franco, eu até vi que Andros começou, mas quando eu olhei para ele, fiquei até com peninha dele, que eu vi que ele não ia dar. Ele não conseguiu terminar a dança. Ele começou e deixou o jovem e saiu. Só deu aquela iniciada e saiu, coitadinho. Mas naquela época ele só pensava em dança. E eu falei assim para ele, tinha uma televisão no fundo, todo restaurante tem uma televisão no fundo, né? E tinha uma televisão no fundo, e eu falei assim, Andro, já que você veio para estar entre nós, deixa eu te falar um pouco sobre o que nós cremos. E mostrei a televisão para ele, e tá aquele negócio, eu até acho que tinha uma dança atrás, sei lá o que tinha atrás. O quê? Do cantor Daniel, era, até lembra mesmo, hein, cara? Até fogo, hein? Tinha um show rolando lá, eu falei, tá vendo aquela televisão ali, aquele show acontecendo? Então, nós não cremos que nós fomos chamados para impactar, impressionar à distância. Nós cremos que fomos chamados para influenciar. De longe, você impressiona muita gente, mas de perto você influencia. Então, já dei assim, ele se sentiu meio cortado, mas eu não queria cortá-lo. Eu queria dizer o seguinte, a hora que ele decidiu deixar o convívio onde ele estava, o pastor dele foi lá, abençoou ele, falou, vai meu filho. Ele casou e veio para cá. Acho que Carol, no primeiro momento, foi para lá, não aguentou muito Andros lá, que você imagina como é que o Andros era lá. E aí, o pastor falou assim, não, vai lá com a tua esposa, abençoou ele e veio. Porque, em geral, a gente orienta as esposas a estarem com os maridos. Esse é o nosso conselho desde sempre, né, Modesto? Modesto que é o mais velho, Cláudio está aí. Mas desde sempre a gente diz, a esposa deve acompanhar seu marido. E foi assim no princípio. Mas, de repente, o pastor lá falou assim, não, vai com a tua mulher, ele veio. E como ele caiu de paraquedas aqui, eu falei, amado, deixa eu falar um pouquinho sobre nós. Se você está aqui, é muito importante que você saiba como nós cremos, igreja. Então, não fomos chamados para impressionar, a gente impressiona de longe, à distância. Nós fomos chamados para influenciar. Influenciar é de pertinho, pertinho. Então, eu só falei com ele o que nós cremos, como a gente crê. Você acha que é importante como você crê? Na boa, você acha que é importante a tua fé? O que você acha? Sim ou não? A fé define? Define ou não define? O que você me diz? Sim. Então, vou te dar 2 exemplos, talvez até 3, para falar como a fé define. Primeiro eu vou falar da minha família, da minha casa. Tá?
Me casei com 21 anos de idade. Eu fiz 2 casamentos há 2 semanas. Foi aquele casamento que a noiva, na hora do voto, agradeceu a Deus porque pediu um marido que tinha cabelo, que não era careca, e eu com a cara assim, olhando para ela. Falei, como assim, cara? Aquele da noiva. Obrigado, Senhor, porque me deu um marido com cabelo. E eu pensei, se eu fosse solteiro, eu estava ferrado agora. Eu tenho que fazer cura interior comigo. Os carecas solteiros não ficam com trauma. Mas os solteiros carecas já sabem que tem irmã que ora por gente com cabelo. Então, faz o teu implante, aí dá teu jeito. Estou de onda. Vai que tem uma que gosta de careca, aí vai. De repente, né? Peruca em algum momento cai, né? Mas, e agora ontem eu estava num casamento também, teve até os irmãos, pô, você não estava aqui ontem, eu estava num casório, né? 2 casamentos muito legais, né? Eu gosto de casamento. Mas assim, eu me casei com 21, no dia seguinte fiz 22 anos. O que eu entendia sobre casamento? Nada. Nada. Eu não sabia nem o que era casar. Eu não sabia que casamento era um pacto. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a um pacto. Palavra empenhada. Se une a mulher. São ambos uma só carne. Eu achava que sexo era tudo, menos para unir casamento. Menos para selar a palavra empenhada no altar. Eu não tinha ideia, para mim sexo era desde criança. Vem aqui para explicar o que era sexo. Sexo era barato, da hora. Que inclusive desgraçou meu casamento, porque aquilo não saiu da minha cabeça. Quando é que a coisa começou a mudar? Quando Jesus entrou. Quando Jesus entra, ele estabelece a verdade dele. Jesus trouxe graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade, verdade e graça. Amém? Lá João 1,17. E Jesus traz o que é. E quando Jesus fala o que é, tua fé muda. Aquilo que você tinha de concepção, de ideia sobre casamento, é coisa que... E casamento é isso. Apesar da minha surpresa, quando eu entendi o que era casamento. Quando eu entendi o que era casamento, foi muito interessante. Eu ceiei com a minha esposa. Eu comprei pão, eu levei lá um suco de uva para minha casa, e nós fizemos uma ceia, e eu falei com ela tudo aquilo que eu deveria ter falado com ela no dia do meu casamento, porque eu cheguei tão bêbado do meu casamento que eu fiquei passando mal lá de fora. Eu vinha de uma despedida de solteiro que parecia aquelas festas de índio, de 5 dias, 6 dias. Uma despedida de solteiro que não acabava nunca. Então você consegue ver uma despedida de solteiro de 3 dias, 4 dias, a pessoa está super bêbada. E eu cheguei aqui, como é que eu ia fazer um voto? Empenhar a minha palavra? Não tinha como. Mas bem, o dia que eu entendi que era casamento, eu parti o pão com a minha esposa e eu entrei em aliança com ela. Falei, meu amor, eu quero dizer para você tudo aquilo que eu deveria ter dito naquele dia, mas não falei. E aí falei naquele momento com o Denise. Daniel não existia ainda, só Débora que existia. Mas eu empenhei minha palavra com ela. Eu passei a crer que casamento era uma aliança. Isso é importante? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Eu passei a crer, falei, casar é comprometer a vontade, é fazer um pacto. Que força tem isso? Isso tem uma força muito grande. E eu falei no casamento ontem. Eu, quando era novo convertido, quando eu era um pastor jovem, tinha cabelo ainda, aquele tempo que Claudinho falou, era mais gordinho e tal. Eu vi um pastor ancião, chamado Hélio Maurício Brum. Ele era bispo de uma comunidade em Honório Gurgel, onde tocava Cláudio Claro, aquela turma toda lá. E o pastor Hélio Maurício Brum era bispo, na verdade, da Metodista. Ele falava uma frase assim, ele dizia assim, meu caro, que ele falava assim grosso, meu caro. E eu lembro de uma frase dele, dizia assim, muitas vezes o amor salva o casamento, outra hora o casamento salva o amor. Sabe que no primeiro momento eu tinha dificuldade de entender aquilo, mas eu passei a entender, um dia eu entendi. Que de verdade, quando você crê na tua aliança,
E às vezes você não está com amor em alta, o sentimento não está em alta, sei lá, até um amor ágape mesmo, você está na carne. Mas você tem a fé naquilo, você crê. Aquilo ali é fundamental. Fundamental, porque salva o casamento. Quem falou foi a irmã casada, né? Amém, amém, aleluia. É assim que funciona, né? Não é assim, Michele? Desse jeito. Você, às vezes, está em crise conjugal, mas você, por conta daquela fé que você tem naquele pacto, você vai lá e permanece. Crer é importante. A maneira como você crê a igreja, como você vê a igreja, é muito, mas muito importante. Deus teve que restaurar nosso casamento, eu tive que vir para a luz, confessar meus pecados, restaurar minha vida, coisa e tal. Mas que vem uma coisa engraçada, quando eu brigava com minha mulher, eu tinha uma frase que eu repetia muitas vezes. Eu dizia assim, mulher, eu não sei até quando eu vou te aguentar. O dia que eu entendi a vontade de Deus sobre o casamento, qual é a vontade de Deus sobre o casamento? Você sabe? Você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, tu vai ver, aos casados ordeno, não eu, o Senhor, não se separe. Se vier se separar, não se case. Ou então se reconcilia. Porque Deus odeia o divórcio. Odeia. Tem uma coisa que Deus odeia, é o divórcio. Odeia. Bem, o dia que eu criei nessa palavra, o que aconteceu? Nunca mais eu falei, não sei até quando eu vou te aguentar. Nunca mais eu falei isso. Porque era a minha fé. Minha fé mudou. Quantos me entendem? Minha fé mudou. Como é que eu vou falar, não sei até quando eu vou te aguentar? Eu sabia até quando. Até quando? Até que a morte nos separe. Então a fé, ela tem essa força. Então quando você tem uma visão, quando você crê, eu sei que muita gente diz assim, vocês começaram a crer na unidade quando Jorge Mitian falou entre vocês. Na verdade, quando Jorge Mitian começou a falar entre nós sobre a unidade da igreja, foi o momento que a gente se uniu, né, Modesto? Modesto era pastor de uma congregação do outro lado de Realengo, eu era aqui, Marcão estava lá em Camará, e ali foi um processo de unidade a partir de Jorge Mitian falando sobre a unidade da igreja. Mas eu tinha uma experiência de unidade antes disso, que era importante para o grupo de discípulos que eu estava cuidando. Porque assim, eu sou um pastor por acidente. Eu não sou pastor porque eu quis ser pastor. Na verdade, o modelo de pastor que me foi apresentado, vendido é uma palavra forte, mas que foi apresentado, eu não queria. Sabe aquele texto de Timóteo que diz, aquele que anela o episcopado, excelente obra almeja? Eu não queria episcopado. Por quê? Porque o modelo que eu tinha era do meu pastor, de onde estava a Clarissa, estava a turma lá. Era do meu pastor, e ele era um homem de uma denominação que era um pastorzão, um cara da palavra, um mamado, muito mamado, mas aquele modelo eu não queria. Ele era um modelo muito formal, era uma denominação chamada congregacional, onde o povo decidia tudo, tinha que ir para a assembleia decidia, e eu olhava para aquilo e dizia, eu não quero isso para mim. Então eu não tinha nenhum plano, nenhum projeto, amados, de ser pastor. Não queria ser pastor. Quantos me entendem? Eu não queria ser pastor. Aí como é que tu se tornou pastor? Simples. O Espírito Santo começou a batizar um monte de jovem, e aí dividiu a igreja no sentido que tinha gente renovada e gente que não era renovada. E os renovados eram barulhentos, Fonseca gritava no ouvido dos irmãos, aleluia! Os velhinhos tradicionais quase que fugiam do Fonseca. E era desse jeito, assim. E um dia meu pastor falou, Franco, ele falou, Sérgio, pega esses garotos aqui e leva esses garotos para outro lugar. E assim eu fiz. Fui para um lugar chamado Macacolândia, lá em Realengo. A gente alugou uma lojinha lá, que tinha um monte de maconheiro dentro, e a moça praticamente empurrou a loja,
Porque ela falou, está cheio de drogado lá dentro, dá para fazer alguma coisa lá dentro? Não, eu falei, vou. Foi lá onde eu conheci vários irmãos, vários, ali naquela Macacolândia ali onde eu conheci Modesto, porque Modesto era de uma outra Macacolândia do outro lado. Não era Macacolândia, ele está dizendo que não era Macacolândia, não. Ele era do outro lugar, lá do Cristóvão de Barros. E era maior barato que Modesto, era hiper pentecostal. Hiper, ultra pentecostal. Sérgio Torres ficava de terno e gravata, um terno laranja com a gravata rosa, assim. Na porta do prédio. Era isso, cara, era um corredorzinho para entrar assim, quem não passasse no manto nem entrava. É desse jeito. Bem, mas nós nos unimos ali, mas antes eu tive uma prova de fogo. A igreja que eu estava multiplicou e ficou quase do tamanho da congregação do meu pastor. E Deraldo ia lá vigiar a gente, Deraldo. Era o X9 deles. E aí, quando aquilo aconteceu, os irmãos que estavam comigo diziam assim, Franco, a gente não tem nada a ver com esses caras mais, a gente é outra igreja, a gente é outra igreja, a gente é igreja. E queria me induzir a sair do meio dos irmãos, perder vínculo. E eu estava muito tentado àquilo. Mas eu li um livro chamado Mais que Números, do Paul Yong-Cho. E eu estava lendo aquele livro, e Deus falou comigo naquele livro, que foi assim, o Paul Yong-Cho era de uma Assembleia de Deus, olha que coisa interessante. Ele era de uma Assembleia de Deus, o assunto tem nada a ver, mas o assunto tocou meu coração, porque ele era de uma Assembleia de Deus. Então, quando ele começou a crescer, os irmãos estavam com ele e diziam assim, a gente não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Coincidência, né? Vamos sair da Assembleia de Deus. E Paul Yong-Cho teria respondido para aqueles cabras assim, o amor não divide, o amor une. E aquela palavra entrou dentro de mim e eu passei a ter fé. Então, antes de conhecer Mitian, antes de ter minha experiência com Modesto, eu tive uma experiência pessoal de unidade. Eu falei, não, o amor não divide. Cheguei para aqueles irmãos que queriam rachar a todo custo, eu falei, não, amados, o amor une, o amor não divide. Peguei a palavra do Paul Yong-Cho e dei para eles. E aquilo ali foi muito interessante, por quê? Porque meu pastor, aí Deus me deu uma palavra, Deus falou, se você sair, você perde. Se eles expulsarem você, porque já estava a ponto de expulsar eles também, não aguentava mais a gente, eles perdem. E aconteceu isso. Meu pastor um dia levou a nossa diferença para uma assembleia, o pessoal ficou revoltado na assembleia, congregacional, isso é voto. Então eles votaram e decidiram a nossa exclusão em massa. A primeira vez que eu vi na vida uma exclusão de uma congregação inteira. Foi listando nome por nome, o meu era o primeiro, Sérgio Rodrigues Franco, até o último, excluído num único dia, todo mundo botou a gente para fora. Mas mesmo assim, eu voltei para falar com o meu pastor e falei, olha, eu sei que o senhor, com a igreja, não nos quer mais aqui, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, nós seguimos aqui. Eu peguei a palavra de Ruth, por isso que no ano passado, com os pastores, eu ministrei essa palavra aqui, o teste do deixa-me. Lembra do teste do deixa-me? Eu peguei a palavra de Ruth e, naquela versão antiga, eu falei com o meu pastor, não me enches para que te deixes, porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Para onde tu fores, irei, onde tu repousares, repousarei. Eu falei assim com o meu pastor, ele não entendeu nada, mas eu fiquei indo ainda atrás dele. E como é que isso desmontou? Desmontou assim, olha que experiência interessante. Eles não queriam a gente, mas a gente queria eles. Toda vez que meu pastor falava, fazia algum evento, alguma coisa que eu sabia que era praxe, todos nós estávamos juntos, estava eu lá com a galera toda. E para eles era um incômodo. A gente chegava com a tropa toda. Tinha que botar cadeira, arrumar, sentar, estava lá. E eles eram o pessoal do Sérgio Franco, assim que ele era conhecido, o pessoal do Sérgio Franco, pessoal do Sérgio Franco, pessoal do Sérgio Franco. Só que um dia fizeram um evento, e nesse evento era um grupo de ingleses que estavam ministrando. E esse grupo de ingleses ministrando, e o que aconteceu nesse evento? Nesse evento, a igreja que meu pastor pastoreava não foi. Mas quem foi? Nós.
galerinha lá da Dulão, estava todo lá. E os ingleses ficaram inteirados conosco, achando que era a congregação do meu pastor. E os ingleses ficavam felizes, viam o louvor diferente, viam uma vibração diferente, uma relação diferente, e começaram a elogiar a igreja para o meu pastor. Que povo bom, né, cara? Esse teu povo é muito bom, que igreja viva essa aqui. E ele começou a ficar com vergonha. Primeiro dia não foi ninguém dele, segundo dia não foi ninguém dele, a gente estava lá de novo. E servindo, me dizendo, cara, lá no terceiro dia, quando os ingleses já estavam rasgando elogios da congregação, ele não aguentou. Aí ele pegou a carta que nos excluiu, o documento que nos excluiu, foi à frente numa reunião e abriu o tema. E falou, olha, esse povo que está aqui é o povo do Sérgio Franco, coisa e tal, e eu cometi um erro muito grave. Aí falou do erro dele, pegou o documento e rasgou assim. Eu só tenho esse documento porque quando eles excluíram a gente, mandaram uma cópia. Porque a dele, ele rasgou. E naquele dia em diante, ele se abriu para nós de novo. E começou a me convidar para ministrar. Foi aí que a gente conectou com o Ideraldão de novo. E aí começou a se mover de novo de unidade. Então, antes do Mitian, nós tivemos uma experiência. Porque, assim, conforme você vê a igreja, você vive a igreja. É um tema de visão, de fé. De fé. Isso salva a igreja. Por que é importante, Franco? Porque a igreja é o ambiente dos novos discípulos. Quando você lê o livro de Atos, você vê que o início daquela igreja impactou aquela multidão de gente. Multidão de gente é redundância, né? É multidão. Impactou aquela multidão. O livro de Atos impactou a multidão. Então você vê assim, a maneira como eles se relacionavam, o amor que eles tinham uns com os outros, o cuidado, e aquilo só foi possível depois do derramamento do Espírito Santo. Então, claro que a missão não é só ir lá fora e proclamar. É claro que tem que ter aqui uma família para receber. E é óbvio que o Espírito Santo tem que estar presente, porque se o Espírito Santo não estiver presente, essa pessoa chega aqui e vai encontrar o quê? Por que muita gente se converte em retiros como esse? Porque ele tem a oportunidade de conviver com a família de Deus. Um dia, ele fala assim, pô, esse pessoal é legal. 2 dias, pô, esse pessoal é legal mesmo. E não é máscara não, é real. 3 dias ele já está pirado. Pô, esse pessoal é diferentão. A gente ouviu um testemunho esses dias de um rapaz, né, que diz assim, cara, Deus está no meio dessa gente, eu quero também Jesus para mim. Foi assim que ele se converteu, num retiro aqui. Eu quero esse Jesus para mim também, porque esse é o normal da família. Amém? Não adianta, vou falar adianta, não resulta a gente simplesmente olhar a missão como um ir lá fora e buscar gente. Buscar para onde? Buscar para quem? Nós precisamos ser uma comunidade de discípulos saudável. Precisamos ser uma família. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém? Me murcho. Quantos me entendem? Nós precisamos ser essa família. Por isso que eu vim falando da essência da missão lá no sertão. Diz o seguinte, irmãos, antes mesmo de começar a proclamar o reino de Deus, a gente precisa proclamar, sai com aquela intenção, a gente tem que ter certeza de que nós também temos um corpo, uma família, nós somos parte de uma família, do corpo de Cristo. Você diz amém ou não amém? Eu até quero recomendar a leitura desse livro para você, Multiplique. Os irmãos lá em Curitiba já estão, esse ano eles vão estudar esse livro, já começaram até. Deu um toque na turma, o pessoal leu, curtiu, achou que era importante. Apresentei também lá em Cabo Frio para os pastores, falei, eu queria que vocês lessem aí. Dei um para cada um lá, para ver se vocês curtem o livro. Aí você fala, por que tu gostou desse livro? Porque esse livro,
Eu acho que os caras foram tão espirituais, muito mais do que a gente, e tão completinhos, muito mais do que a gente, que eles não ignoram que a multiplicação, ela não é por si só um fim. Vamos ganhar gente. A gente precisa ganhar gente. Mas eu acho que esse livro ele é completinho. Quem já leu? Já conseguiu ler, Daniel? Só passou as primeiras páginas. Alguém já leu esse livro aqui? Não? Recomendo. É o seguinte, os autores, que são dois, é o Chan e outro cidadão, Mark, o sobrenome meu inglês não permite, Belvin, alguma coisa assim, Bivin. São dois autores. O que eu achei legal nesse livro? Eu achei legal, li agora recente mesmo, terminei ele lá no sertão. É que justamente eles começam falando da igreja. Eles começam falando desse amor, do senhorio de Jesus, do senhorio de Cristo. Por quê? Porque nós trabalhamos num todo. Quantos me entendem? Quantos me entendem? É assim, irmãos, soltar o verbo tem que começar entre nós. A palavra tem que estar viva em nós. E verbo fala muito de fé, porque o Logos de Deus, a palavra, traz a fé. A nossa fé está apoiada na palavra. Ninguém tem fé sem palavra de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, não, Deus me... Estou com fé para isso, mas o que Deus falou contigo? Às vezes a pessoa não tem palavra nenhuma. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Você depende de uma palavra para ter fé. Você não tem fé solta. A tua fé sempre se fundamenta numa palavra. Se Deus falar contigo, você tem fé. Se Deus não falar contigo, você não tem fé nada. Você é um presunçoso. A presunção é quando alguém presume realmente que não, Deus... Aí tu vai ver, você tem que ter uma palavra. Me dá uma palavra. Aí eu digo, você tem fé. Essa fé tem que começar entre nós. Amém? Você pode dizer amém ou não? Então, que o Espírito do Senhor, nesses dias, nos socorra, nos ajude, de verdade, a ver o todo de Deus. Amém? É muito importante também Deus curar nossas feridas. Por quê? Porque a gente está indo lá fora buscar gente ferida. E é muito bom quando você estende tuas mãos. Eu sei que em algum momento você vai estar ferido e vai socorrer outro, não tem nenhum problema, não é pecado não. O mais importante é socorrer mesmo. Mas é muito legal se você pode pegar alguém que está ferido e levar para um ambiente onde você sabe que vai ter cura. Os relacionamentos curam. Você diz amém ou não? Os relacionamentos curam. Era essa a introdução que eu queria te fazer. A introdução simples, não quero me delongar mais, mas eu queria dizer isso para você. Nós precisamos soltar o verbo. Amém? Tu viu que eu só conversei aqui, mas eu poderia citar alguns textos para você. Mas eu acho que você lembrou de alguns textos. Nós precisamos soltar. Nós precisamos viver o verbo. Nós precisamos falar do verbo. Amém? VVV. Verbo, vida, voz. Nós precisamos. Mas tem um lugar que principia tudo. A nossa própria casa, nossa família, onde você mora, onde você vive. Cultiva o amor na tua casa. Teu pai, tua mãe. Cláudio falou aqui de avivamento que começa justamente com confissão de pecados. Você sabe quantos jovens já vieram para esse lugar que confessaram, que saíram de casa com o coração fechado para os seus pais? Tu tem ideia? Olha,
Em 97, nós compramos esse sítio. Nosso primeiro retiro de jovem foi em 1998. Me lembro até, eu tenho até a cartinha que a gente fez para receber os jovens, 98. A gente comprou em agosto. Aí em fevereiro do ano seguinte, a gente fez o primeiro retiro aqui. Desde 1998 a gente junta aqui, gente. Você sabe quantos jovens chegam aqui e dizem assim: eu saí de casa magoado com meus pais? Quantos jovens saíram daqui para restaurar com seus pais? Isso é um avivamento verdadeiro. É o profeta que vem antes do dia do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantos irmãos restauraram com suas lideranças espirituais, com a sua paternidade espiritual? Quantos? Eu sei, nem tem ideia, nem dá para contabilizar. Mas a gente vê que Deus começou a trabalhar a gente aqui, a unidade de sua própria família. Jesus reinando na própria casa. Depois a gente viu também Jesus reinando nas comunidades, onde cada discípulo estava plantado. Deus trabalhando, Deus fazendo. Isso é importante. Julgue você. Que tipo de ambiente você gostaria que um novo convertido experimentasse? Que tipo de ambiente você gostaria que teu filho, quando nascesse, encontrasse? Julga você, isso é importante. Que lugar é esse? Amém?